Vamos expressar um pouco a nossa opinião, a minha opinião, sobre a questão da política e da igreja que estamos vivendo hoje em dia. Nós temos aí Silas Malafaia, né? Silas Malafaia é considerado um bom pregador da palavra do Senhor, mas que tem, nos últimos dias, nas últimas pregações dele, tem cometido muitos equívocos quando ele trouxe vários missionários americanos e esses caras começaram a pedir dinheiro na televisão, né? Alegando uma suposta crise financeira no país e só seria salvo da crise quem participasse do ano R$ 900 para essa campanha deles. Então isso daí você vê um esquema antibíblico. Com essa reforma da Previdência, que com apoio todo do Malafaia, o Malafaia com certeza vai ser beneficiado, porque na gráfica do Malafaia, muitas pessoas foram mandadas embora. Eu sei disso porque eu conheço pessoas que trabalharam nessa gráfica, que mal entraram e foram demitidas. Então o Malafaia passou por um problema. Então todo esse processo da reforma da Previdência, assim como a reforma trabalhista, beneficia o empresariado. Estou falando que o governo tem que abandonar o empresariado, não. É o empresário que gera emprego. Eu estou falando que não se massacra o trabalhador, não se massacra a aposentadoria da pessoa para beneficiar as empresas. Porque o Brasil não pode triunfar a qualquer preço. Né? Ele não pode triunfar a qualquer preço. E para mim, essa reforma da Previdência é mais para se ter dinheiro, e quando se tem dinheiro na política, se tem poder, para poder comprar todo mundo, como sempre foi. Né? É por isso que quando começam a investigar o filho de Bolsonaro, é lógico que tem que investigar todas as pessoas, também concordo com a reclamação dele. Ah, por que só veio investigar agora? Também concordo com isso. Mas tem que investigar todos. Por que se faz tanta arruaça em questão de investigação? Por que o Bolsonaro e o Moro tentam tanto atrapalhar o Ministério da Transparência? Porque eles têm telhado de vidro. O cara que não tem telhado de vidro, ele quer mais que seja investigado mesmo. E como os esquemas, Caixa 2 e roubo fazem parte da política, né? Tem um monte de gente também a favor desse negócio de não deixar investigar. Né? Inclusive, por isso que o Sérgio Moro queria isentar o Caixa 2 de crime. Né? E aquela ministra Carmen Lúcia já tinha falado que Caixa 2 é crime, e está na lei isso. Mas ele quer, não, em alguns casos não é crime, eles querem isentar, porque tem muita gente que meteu a mão no dinheiro, nesse dinheiro. Ele já tem dinheiro de campanha de empresário, de empresas. Ele já recebe dinheiro, né? Muitos não declararam. O Caixa 2 seria esse dinheiro não declarado. Os declarados já é um absurdo, porque uma empresa que ajuda um partido, com certeza recebe benefícios lá na frente, né? E muitos benefícios. São os maiores rombos no nosso país, são feitos por essas empreiteiras, por essas empresas que financiam o partido político. Eles roubam bilhões. Se Sérgio Cabral roubou 1 milhão, ele rouba trilhões, porque ao longo de ano, aquele dinheiro roubado e investido, bem investido, renderia muito dinheiro. Né? Então você percebe que há um esquema. Então o Moro está ali numa posição de quê? Para neutralizar, uma posição de acatar os interesses políticos. Né? E quando você vê o PSL, é um partido que está totalmente afundado em bosta. Totalmente. E é o partido do presidente. Não falam tanto do PT, né? Que o PT também estava afundado em bosta, sim. Aí falam, não, foram 13 anos. E a desculpa deles é essa. Se vocês assumiram a presidência da República, o governo, não tem que ficar mais dando desculpa não. O Lula já está preso. A Dilma já sofreu o impeachment. Então vocês não tem que ficar jogando a culpa no PT. Vocês têm que fazer, se vocês assumem que vão fazer diferente, façam diferente. Mas o problema é que chegaram ali com a bagagem toda suja, né, cheia de lama.
E você vê que o que me causa espanto é como a igreja se posiciona nessas questões. Por quê? Porque se se fala em liberação de armas, antes mesmo de se falar em um posicionamento mais forte, né, no policiamento ostensivo, no investimento na segurança pública, porque tudo que nós estamos vendo hoje foi porque anos e anos sem investimento em segurança pública. Não há necessidade de você andar armado na rua. Eu digo para você, você olha a violência na televisão, dá vontade de você andar armado. Sim, mas isso tem uma consequência. A consequência disso é porque não investiram em segurança pública, não investiram em inteligência, não fizeram os investimentos certos. Se tivessem feito os investimentos certos, o Beltrame não tinha pulado fora da polícia militar. Quando ele viu que os soldados jovens eram jogados lá para as favelas para ficar nas UPPs em containers, que aquilo ali não ia ser provisório, que não era interesse dos políticos manter aquilo ali, ele pulou fora. Porque ele viu que a própria política atrapalha eles, exatamente como aconteceu no filme Tropa de Elite. Né? Tudo bagunçado, porque uma coisa é provisória, os caras são militares, eles estão ali em uma questão provisória, mas eles não querem investir esse dinheiro em segurança pública, porque quanto mais se dá poder à segurança pública, mais coisas você tem que gastar dinheiro. É dinheiro com armamento, não vai ter mais aquela questão da Taurus mandar suas armas todas vagabundas para o Brasil, né? E Bolsonaro era o garoto propaganda da Taurus. Porque aí manda as armas que estão com defeito, né? Tipo como se aqui fosse o Paraguai. E aí um monte de policial se machuca com as armas, outros morrem. Então, quando você aumenta a questão da segurança pública, o que acontece? Você tem que ter coletes dentro da validade, você tem que ter armas que funcionam. As maiores reclamações dos policiais é que as armas travavam, que eram armas já sucateadas. Então, essa falta de investimento em segurança pública faz o cidadão de bem pensar que precisa de uma arma. Sim, se continuar assim, vai precisar de uma arma. Até o Enéas era a favor do porte de arma. Mas uma arma na mão de pessoas, de uma sociedade que em qualquer briga é capaz de enfiar a faca no bucho do outro, em qualquer coisa que quer puxar uma arma, até por inveja, gente, os outros matam você. Então, essa arma, você pode pensar assim, na minha mão ela é segura, mas e na mão dos outros? Olha para os teus vizinhos, cara. Olha para os teus amigos. Olha para como eles pensam. Olha para quem eles são. Olha para os seus inimigos. Veja também a quantidade de gente aí que paramilitar, você vai andar armado e um cara desse vai, um grupo te mata, cara. Então tem muita coisa em questão aí. Não é sem sair jogando. Aí você vê a igreja fazendo arminha, pessoas fazendo gesto de arma dentro da igreja. A minha maior revolta foi essa. Porque a casa de Deus não é bagunça. Vocês querem fazer a manifestação de vocês? Façam fora da igreja. Casa de Deus é casa de oração. A minha maior vergonha no século XXI, mas também pudera, né? Uma sociedade que ainda acredita que Bispo Macedo é um homem de Deus, é uma sociedade retardada. Uma sociedade que vê esses caras pedindo dinheiro na televisão é uma sociedade retardada, né? É uma sociedade retardada. Pessoas dando no carro, um monte de escândalo, pessoas... esses dias a mulher pegou 30 mil reais, doou na igreja, o cara não conseguiu reaver. O pastor prefere ver o casamento fracassado do que devolver o dinheiro. Que pastor é esse? Que homem de Deus é esse? Que amor é esse? Se o amor não busca os seus próprios interesses. Está lá na Bíblia. Então, eles não são evangélicos, não são homens de Deus. Aí você vê o batismo de Bolsonaro, uma farsa. O pastor Everaldo em nenhum momento diz no batismo: o senhor aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Em nenhum momento. Agora se descobre por que o Bolsonaro está tão ligado aos israelitas. Porque descobriu-se que tem um esquema israelita de impulsionamento de mensagem política, né, feito em Israel para poder contagiar as pessoas, né, com esses disparos de WhatsApp, de marketing político. Aí você descobre que tá voltando os favores. E outra questão mais grave, se o Bolsonaro estiver realmente, eu não sei se é mito ou verdade, realmente ajudando na construção do terceiro templo, ele está ajudando a vinda do anticristo. Aí você que é cristão vai dizer assim, mas o anticristo tem que vir, tem que se cumprir.
Tudo bem, mas você como evangélico, você seria logo aquele que vai ajudar na construção do terceiro templo, sabendo que o anticristo vai ser aquele que vai se sentar ali como Deus e vai matar todos os cristãos? Você quer que venha logo essa época? Deixe que se cumpra, mas não por meio de mão de homem de Deus. Vai se cumprir, não na mão do homem de Deus, né? Tem que se cumprir, já que ele se batizou na igreja e se diz homem de Deus, não tinha que estar fazendo isso. Outra coisa, quando Bolsonaro veste uma camisa de brilhante Ustra de Médici, vocês, evangélicos, estão vestindo a mesma camisa, porque ele é um ferrenho e ele manifesta seu apoio a todo tipo de torturador, né? Ele só não veste a de Hitler porque ele tem negócios com Israel, mas ele tem essa vontade, porque ele é aquele apoiador, ele só gosta de gente ruim, cara. Né? Tu vê, ele apoia coisas, questões ruins. Eu vou nem estar tocando no assunto aqui, mas vocês sabem o que eu estou falando. Né? Porque, isso daqui não, isso aqui também estão ajudando o governo. E o Silas Malafaia, ele só tem dedo podre para escolher político. Ele escolheu Aécio, ele é amigo de Eduardo Cunha. É um cara totalmente, um cara que recebe 100 mil de oferta de um político, né? É muito esquisito, se envolvendo em assuntos políticos, ele sendo pastor, ele não é um político, o irmão dele né, é deputado federal, mas ele não é político que se mete tanto nessas questões e sempre apoiando gente que não presta, cara. Sempre apoiando. Quando o Silas Malafaia se encontra com o Crivella, um fica desacatando o outro. Né? Na verdade, o Malafaia chama o Crivella disso, daquilo, sabe? E o Crivella fala, você que sabe os interesses que você está buscando. E é uma coisa feia, porque o pastor, cara, no nível dele, conhecido em todo o Brasil, por que se troca tanta farpa? Né? Por que troca tanta farpa? É esquisito, cara. Não tem mansidão nenhuma, né? Quando fala no tom de ameaça, como se estivesse dando um sermão. Então é isso que você vê aí, isso que a gente está vendo aí hoje em dia, né? Aí eu sempre falo, cara, nós tínhamos Ciro Gomes, um cara formado em Harvard, um cara que o diploma dele nem é falso igual do Wilson Witts, não, né? Não é igual do diploma do Dallagnol em Harvard, que é falso, não. Um cara formado em Harvard, professor de Direito Constitucional, cara, 38 anos de política, sem nenhuma mancha, o melhor superávit da história como ministro, ganhador do prêmio de combate à mortalidade infantil, né? O cara que, nos seus debates, o cara se mostra intelectual, o cara entende economia, o cara massacra esse povo da MBL, ninguém vai no debate com ele, se for é massacrado, ele está disposto a... Ele dá a cara a tapa. Uma coisa que você vai entender do Ciro Gomes, o Ciro Gomes respeita os seus eleitores. O Bolsonaro deu um tiro no pé quando ele tirou o dinheiro da educação aí das faculdades. Esse papo de chamar universitário de maconheiro, tem universitário maconheiro sim, mas nem todo universitário é maconheiro. Esse papo de um cara que nem sei se tem universidade, que não deve ter passado na faculdade nem para cortar caminho, né? Aí esse papo de chamar todo mundo de maconheiro, pô, então você tem médicos, tem um monte de gente formada em faculdade, um monte de professores. A maioria foram eleitores de Bolsonaro, agora está com um discurso de mamãe me ferrei. Mamãe tomei, mamãe me ferrei. Por quê? Porque sabe da cagada, gosta de falar e agora falou contra seus próprios eleitores. E naquela manifestação que vai ter, a maioria é eleitor de Bolsonaro, cara. A maioria dos estudantes. Inclusive aqueles que fizeram aquela dancinha ridícula, né? Pró-Bolsonaro. Então, a maioria já está decepcionada. Primeiro, a reforma da Previdência já deixou a metade decepcionada. Aí você vê a MBL forçando a barra. Somos a favor da reforma da Previdência, vai ser bem pro povo. Cara, descarta, tira esse lixo de MBL do seu conceito de estudo, cara. Tira, porque eles são igual o PSOL. Pegou uma galera ali que acredita que cheirar pó royal faz bem, eles começam a apoiar, eles apoiam as minorias.
Por quê? Porque eles não têm como ganhar nas maiorias, então eles querem é voto. A MBL é igualzinho. Ela muda, ela dança conforme a música tá tocando. Pula de galho em galho. Esse Kim Katakoquinho aí, sei lá que o nome desse japonês maluco, não ganha um debate contra os ministros de Ciro Gomes. Foi no debate, não sabia nem do que estava falando quando comparava a economia do Brasil com a economia dos Estados Unidos. Cara perdido, né? Não, é pior que ele toma uma surra e ele ainda sai do debate como se fosse vitorioso. Isso que me deixa revoltado, porque ele não ganha nada. Acho que ele não ganha nem em casa. E a gente já sabe a opinião do Bolsonaro acerca do Bilal, né? Do japonês. Já, a coisa ridícula, né, cara? O cara fazer um comentário daquele, né? Imagina se ele faz pouquinho ainda MBL. Eu ia achar muito engraçado. Mas é ridículo, entende? Então, cara, esse negócio da igreja fazendo campanha política, abraçando corruptos, fazendo campanha política dentro da igreja, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Vocês pensam que eu não sei, mas o Bispo Macedo não ia apoiar Bolsonaro. Possivelmente o Bispo Macedo ia apoiar o Haddad. E em um tempo ele chegou, avisou seus pastores transmitiram para a Universal. Agora o Bispo Macedo está apoiando o Bolsonaro. Tipo assim, vocês já sabem quem votar, né? É a espada do Thundercat. Todo mundo votar no mesmo cara. E aí você vê, as pessoas da Universal ficaram sem entender nada. E apoiaram, porque afinal é o seu bispo, né? Na mente deles é um homem de Deus. E você não vê nada de homem de Deus. Eu só sei que a última vez que que o Bispo Macedo apoiou um presidente foi o Collor. E com isso conseguiu a concessão da Record, né? Aquele pastor Renato Suede, ele doou seus direitos autorais, não sei se foram 20 milhões, para a compra da Rede Record, né? Talvez nem tenha precisado desse dinheiro, eles embolsaram esse dinheiro, porque eles já tinham conseguido a concessão com o Collor. E aí o Renato Suede conta em depoimento que foi lá todo feliz, nossa, agora nós vamos ter uma emissora para ser exclusivamente de Deus. E ele viu que o povo já estava fugindo, já estava o rosto se modificando, não tinham o mesmo entusiasmo que ele. E aí se descobriu que a Rede Record ia ser esse lixo que é hoje aí, né? O que salva um pouquinho da Rede Record são as reportagens, né? Escreve um monte de coisa errada na tela ali, né? Mas o que salva um pouquinho é a reportagem, pessoas que a gente gosta, Tino Júnior, né? Tivemos o Marcelo Rezende, o que faleceu, tivemos muita gente não sabe, mas o Wagner Moura também faleceu. Wagner Moura não, esqueci o nome dele, Wagner Montes, caraca, quase que não sai. O Wagner Montes também faleceu. Então você tem gente boa, né, na reportagem. Quando o Wagner Montes surgiu, era uma maneira de fazer reportagem diferente, né? Mas só que tem muita programação lixo, teve muita novela lixo. Aí agora, para tentar maquiar alguma coisa, né, eles colocam a história de Jesus totalmente deturpada, né? Um monte de ficção, né? Mas é assim, né? Eu acho que a emissora não é aquilo que deveria ter sido. Então, você vê um engano. Agora eu fico pensando, será que prometeram também alguma concessão ao Silas Malafaia? Porque tu acha que ele não é doido para ter uma emissora de televisão? Logo ele que gasta milhões, são 25 anos ininterruptos no ar, pagando milhões para a emissora. Então, esse cara fala muito, né? Ele gosta de falar muito e fala muita abobrinha, Cecília Malafaia, porque ele se une a gente da pior categoria. Era amigo de Eduardo Cunha, cara. Sabe? Cara, a gente tem que ser mais amigo do nosso país do que das pessoas. Você pode ser amigo de quem quer que seja, você nem é obrigado a deixar a sua amizade. Mas se teu amigo vacila, eu venho em rede nacional e falo, ó, é meu amigo, vacilou, tá preso, entendeu? Agora, eu não vou ficar defendendo um corrupto não, cara. Entende? Aí a que me mais revoltou foi o batismo de Bolsonaro. Isso me revoltou. Porque ele não é evangélico.
A igreja não pode aceitar batismo de pessoas que realmente não querem ser de Jesus, tá? Ele não demonstra. Quando você veio para Jesus, você já demonstrava fé, você tem que crer primeiro. Quem crê e for batizado será salvo. Você tem que crer primeiro, você não tem que se batizar para depois ser salvo. Você tem que acreditar em Jesus, você se batiza como um ato de compromisso com aquilo que você já crê. Aí chega no batismo, o pastor Everaldo fala assim, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele veio salvar o mundo? Eu te batizo. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Essa seria a pergunta. Estamos cansados de ver batismo. Estamos enjoados de ver batismo. Porque se a pessoa acreditar que Jesus existe, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se Deus não iluminou, filho, não adianta. Não adianta forçar a barra. A pessoa vem para Jesus porque já foi feita uma transformação. O batismo é um ato simbólico, que é ligado na terra, é ligado no céu. É um ato simbólico. Jesus já cria em Deus, ele é o Filho de Deus e ele se batiza. Ele precisa se batizar para dar o exemplo. Mas ele já cria em Deus. Ninguém se batiza se não crê. Você vê lá na história bíblica do profeta, do homem de Deus, Filipe, quando ele corre lá na carruagem, e ali tem um eunuco lendo a palavra, ele explica a palavra, você sabe o que ele está lendo, você entende? Como que eu vou entender se não há quem me ensine? E ali Filipe fica conversando com ele, aí ele fala assim, aqui tem água, me é lícito, posso ser batizado? Apenas um córrego de água que estava passando. Se crê de todo o coração é lícito, e foi batizado, ou seja, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e tal, por meio das Escrituras. Então ele foi batizado quando ele creu. O que acontece é que você recebe batismo. Imagina você, sendo um homem de Deus, presidente da República. Você se batizou, você tem treinadão de vida, tem um monte de coisa errada. Primeira coisa que um homem de Deus vai fazer, se eu errei, tá aí, pode investigar, filho. Se eu tiver que pagar, vou pagar e vou confessar meu erro. Errei, aconteceu isso e isso, pode me punir. Pode me punir. E seguir daqui para frente. Agora, eu nunca vou votar uma reforma da Previdência que massacra o povo brasileiro. Um homem de Deus não teria essa coragem. Ele sempre veria o lado fraco. Ele sempre veria um lado que... É só você ver na vida de Zaqueu. Como é que foi? Ele era um cara extremamente egoísta. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando ele teve uma conversa com Jesus, que ele aceitou mesmo Deus no coração dele, ele se tornou um cara poderoso em questão de ajudar, capaz de dividir metade dos seus bens com os pobres. O resultado da transformação dele foi a coisa que se esperava quando o Espírito Santo é derramado no coração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e isso foi na hora. Após a conversa com Jesus, ele já estava determinado. Aí que você vê as coisas, como é que funciona. Aonde o Espírito Santo é derramado, filho, sabe o que aconteceria com o Bolsonaro se isso acontecesse? Ele poderia ter todos os podres, mas os evangélicos iam falar assim, não, ele está tentando se consertar. Ele está indo contra o sistema que ele antes fazia parte, mas ele está tentando se consertar. Aí sim eu falaria para você, ele é um homem de Deus, porque ele está rejeitando o erro, ele está rejeitando o pecado, ele não está aceitando que se faça isso com os pobres. Consequentemente, a vida dele estaria em risco, né? Consequentemente, ia ferir o interesse de muita gente, mas eu te falo, se Deus levantou, filho, foi igual o Schindler, né? Da lista de Schindler, que salva os judeus do massacre lá de Hitler. Do massacre de Hitler, né? Ele não fazia ideia de que seria um homem de Deus. Ele não fazia ideia. Ele foi ali para explorar o serviço barato do povo judeu, né? Fazendo uma fábrica de talheres, de pratos, de coisa de ferro, porque na guerra não tinha ninguém para fazer aquilo. Então ele achou uma maneira de ganhar dinheiro. E naquela maneira de ganhar dinheiro já havia um propósito de Deus. Como é que termina a história de Schindler? Termina ele salvando as pessoas de sua empresa, e quando a empresa fechou, ele comprou muitos judeus,
para que não fossem mortos, né? E ali ele vende as suas propriedades, depois tem que fugir, porque se descobre que ele estava traindo, né, os alemães, o Hitler, e você vê que Deus entra na história ali de um cara que não tinha nenhum compromisso com Deus, mas olha o resultado que era. Aí que você vê, pelo resultado, cara. Pelo resultado. Se o cara se batiza na igreja, tu não vê mudança nenhuma. Tu não vê nada, tu não vê... Cara, se você se batiza, você está numa posição como presidente, a primeira coisa que você ia querer fazer é ajudar o povo, cara. Entendeu? Eu acho que esse negócio de corrupção, de tudo que está aí, quem tem que pegar é a Polícia Federal. Se a Polícia Federal não pegou esse tempo todo, se o COAF não pegou esse tempo todo, não vai pegar mais. Porque cabe a eles fiscalizar. Você acha que Sérgio Cabral, como esses caras roubam? Os caras roubam como? Se depois ele tem que entregar a conta todinha para quem faz os cálculos, né? Acho que é o Tribunal de Contas, né? Quando o cara termina o mandato, ele tem que apresentar tudo que foi feito. Eu esqueci o nome do órgão fiscalizador. Mas se esse órgão fiscalizador, só ele que pode, se ele estiver corrupto, é ele mesmo que vai contribuir com o crime, com a criminalidade. Porque vai receber a documentação errada, vai receber tudo feito de qualquer jeito, não vai averiguar e vai deixar passar batido. Né? Então você tem que prestar as contas. Aquele que fiscaliza essas contas é o maior responsável, cara. A prefeitura lá fez um rombo lá, aí chegou e as contas foram aprovadas. Como é que pode isso? Aí você não tem investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, quando vai pegar, já passaram 15, 20 anos de roubo. Não tem uma investigação preventiva. Entendeu? O cara começou a roubar, criou um esquema, já bota na cadeia. Dá para se perceber. Por isso que eles outros reclamam. Por que agora estão investigando o Flávio Bolsonaro se tantos anos ele estava aí na política? É o que acontece com todos os políticos. Estão tantos anos aí, por que o COAF só pega agora? Entende isso? Porque é um jogo de interesse. Realmente tem uma jogada de interesse nisso. Por mais que a gente quer que os caras sejam presos, realmente a pergunta é boa. É válida. Por que agora? Entendeu? Aí a desculpa, não, estão querendo ferir o meu presidente, estão querendo atacar ele. Meu irmão, se você roubou, se você fez errado, você deu a oportunidade de ser investigado. Você deu a oportunidade, porque quando você tem a vida limpa, você não tem que temer. Então, se você roubou, você chegou a esse ponto, se você não tivesse roubado e juntado dinheiro e comprado um monte de gente, você não tinha chegado aí onde você está. Então, você chegou, né, com paraquedas roubado. Aí você vai, investiga lá a vida do Ciro Gomes, vê se o Ciro Gomes tem medo do COAF. Investiga. Ele mesmo, um cara que abriu mão de 3 aposentadorias só porque não era ético, para poder ter moral para falar. Como é que vocês conseguem escolher um cara aí que não tem... que eu acho que é capitão só porque foi promovido quando se aposentou aos 33 anos, né? Foi promovido, né? Com histórico de problema nas Forças Armadas. Como vocês conseguem escolher um cara desse e não escolher Ciro Gomes? Não dá para entender, cara. Vocês escolher é como fizeram com o Enéas. Se vocês tivessem escolhido o Enéas no passado, vocês não teriam o Lula, vocês não teriam o Collor, porque o Enéas disputou com o Collor. O Enéas arrasava o Collor. O Enéas tinha 3 minutos para falar e falou assim, me dá meia hora, me dá 15 minutos que eu acabo com você, você não ganha a presidência. E é verdade. O Enéas era sinistro. Um cara que tinha ganho a medalha do Marechal, por QI altíssimo, né? Nas Forças Armadas ele foi sargento. O cara ganhou a medalha do Marechal, o cara intelectual, o cara era médico, né? Pós-graduado aí em área de neurociência, sei lá. Mas o cara tinha um conhecimento terrível e o povo escolheu Lula, o povo escolheu Collor. O Collor jamais poderia ser presidente, porque o pai dele entrou na Câmara
não sei se foi na Câmara dos Deputados, sacou uma arma e matou um cara inocente, na frente de todo mundo, porque ele mirou no inimigo dele e errou, acertou outro cara, né? A Globo, naquela época, foi um lixo. A Globo apoiou a ditadura, a Globo fez um monte de besteira. A Globo tirou o pai do colo da jogada, fez o pai do colo sair como herói nessa história, um assassino saiu como herói. A Globo, sim, também tem sua parte lixo, sim. A Globo editou a campanha, o debate entre Collor e Lula. Ela editou um debate que era ao vivo para fazer com que o Collor fosse eleito. Então, você vê quantos baques o Brasil sofreu. E o pior é que você hoje em dia ainda vê políticos achando que o fato dele comer no bandejão mostra sua humildade. O brasileiro acredita. Olha lá como ele é humilde, olha lá, está lá no bandejão comendo. Eu mostrei a foto do bandejão do Dória. O alface verdinho, um tomate, parece que saiu da agricultura agora. Vai no bandejão do pobre lá. A comida dá para comer, mas eu vou te falar, não é bonitinho como a comida do rico não, filho. Eu almocei aqui, é boa comida, ainda leva a travessinha lá. Você acha que isso é real, cara? Um cara desse que não levanta, que na hora de mostrar a carteira de trabalho só mostra a parte da frente, nunca trabalhou, você acha que é real? Cara, um playboy político. Esses caras não têm noção. Aí ia lá ele ia muito nesse negócio de ônibus, né? Aí ia lá o prefeito vai lá no ônibus. Aí já descobriu, o próprio povo descobriu que já eles avisavam para as empresas de ônibus que estavam indo lá, para as empresas poder acertar tudo direitinho, para poder exaltar as empresas, para poder também ele aparecer como um bom samaritano. Ah, vai pro inferno, cara. Come você a ração que você fez, como você é o bonzo que você tentou fazer com o resto de alimento de restaurante. Sabe o que eu gosto muito de Deus nesse aspecto? Porque o cara pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas Deus não dá sabedoria pro cara. O cara é um idiota. O cara fica o cara fica na idiotice. O cara que dava banho mendigo em São Paulo, mandava jogar água fria. Uma própria mulher lá que trabalhava para ele falou: não dá para trabalhar com Dória. Ele fala somente assim: eu quero que aconteça assim, 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 você se vira. Ou tipo assim, sabe aquele patrão que chega para tu e fala assim: ó, eu quero que 2 mais 2 seja 5, se não der 5 eu te boto no olho da rua. É isso que ele faz. Lógico que você vai ver as pessoas que não querem perder seus empregos desesperada, né? Atitude desesperada gera situações desesperadoras, horríveis. Esse cara é um carrasco, cara. Ele não tem poder de administrar porcaria nenhuma. Ele consegue tudo com dinheiro. Com dinheiro é fácil, né? Mas você sempre vê um joguinho de interesse. Esse próprio esquema de processar alimentos já tinha gente dele na jogada. Você cria uma ração, cara. Pelo amor de Deus, onde você tá com a cabeça? Criar uma ração para dar pro mendigo, para mandar pro Nordeste, ainda bota uma santinha para poder motivar as pessoas para dizer: não, eu sou religioso, votem em mim, eu tô alimentando vocês, é a fé. Cara, é uma hipocrisia deslavada, cara. Eu dou graças a Deus porque quando eu olho pessoas debatendo, eu vejo muita gente. O cara pode não ter universidade, pode não ter tudo, mas o cara é patriota e é ético. Ele não está discutindo política para beneficiar ele, a sua empresa. Como tem muita gente no Brasil aí defendendo o Bolsonaro por conta das questões empresariais. O cara é microempresário, reforma da Previdência, reforma trabalhista, vai mexer com quem? Com os funcionários. O Bolsonaro foi o único deputado que votou contra a PEC das domésticas. Por quê? Quantas empregadas domésticas o cara tem? Quantas empregadas domésticas os políticos lá de dentro têm? Porque a empregada doméstica não é só aquela mulher que faz a faxina na sua casa, não. Tem jardineiro que é empregado doméstico, tem motorista que é empregado doméstico, depende de como ele atua na tua casa. Aí você chega na casa de um deputado, você tem 5 funcionários empregados domésticos.
Aí aquilo ali é um enxugamento de folha de pagamento, né? Não precisa pagar isso, não precisa pagar aquilo. Agora, com a empregada doméstica tendo o seu direito, tem que ter hora para entrar, hora para sair, como todo trabalhador, gente. O nosso país é tão lixo nessa questão que a empregada doméstica, segundo a Constituição, diz na carteira de trabalho lá, que todo trabalhador tem os mesmos direitos. O trabalhador de carteira assinada tem que ter os mesmos direitos. Mas elas viviam em regime semi-escravo. Elas ganharam 16 direitos quando a PEC da doméstica passaram, só deram 7 ou 8 para elas. O resto engavetaram. Elas ganham direito ainda é engavetado. Então é hora de a gente pensar, cara. Como é que um cara desse votou contra a PEC das domésticas? E se fosse hoje, ele como evangélico, votaria a mesma coisa? A opinião dele não muda. Se ele tiver que botar a camisa de Médici, ele vai botar. Como é que você apoia um torturador? Diz para mim, como é que a igreja aceita isso? Como é que a igreja aceita isso? Eu não conseguiria apoiar um cara que ele pode ser meu melhor amigo. Ele pode ser o pastor da minha igreja. Se ele começar a apoiar torturador, eu falo, pelo amor de Deus, amigo, tem alguma coisa errada na sua vida. Você apoiar um torturador é porque sua família não foi torturada. Será que você não tem sensibilidade para entender que tortura foi uma coisa cruel, foi uma coisa ruim? Aí o povo brasileiro que não entende nenhuma história do Brasil, né, nem sequer dá o trabalho de verificar no YouTube, não, então só torturou gente que não presta. Aí você tem lá a lista de crianças, mulheres, pessoas que até hoje não acharam o corpo, que não eram pessoas do mal. Porque suspeitava-se que a família do cara era um guerrilheiro e torturava sua família. Aí eu fico olhando assim, a gente tinha o Boechat, que eu acho que a morte dele foi... Alguém mexeu naquele helicóptero ali, porque o cara era um dos maiores ataques contra o Bolsonaro. O cara morre exatamente ali, como aconteceu com o Eduardo Campos, né? O avião dele cai exatamente quando ele ia ser o presidente da República, estava nítido isso, dava para perceber que ele tinha uma grande chance de ser. O Teoriza Vaz, que o avião cai exatamente quando as coisas iam funcionar de forma diferente. Quando convém, cai um monte de coisa. Ulisses Guimarães, quando convinha, o helicóptero dele caiu. Ninguém achou nem o corpo, eu acho. Esse país é esquisito, cara. O cara que bota a aeronave no ar consegue derrubar. Deve chegar lá para aquele mecânico lá que deve ser envolvido na maçonaria. Se você não fizer isso aí, a gente mata a tua família. Se tu fizer, ainda tu ganha um dinheiro. O cara bota um treco lá na aeronave, a aeronave desarma na hora que... Daqui a meia hora a aeronave cai. Entendeu? Não sei como é que funciona não, só sei que as pessoas estão morrendo. Só sei que as pessoas estão morrendo quando convém a política. Então, cara, é muito estranho, cara, o que nós estamos passando nesse país. É muito estranho. Aí você vê pessoas como Jô Soares, Carlos Alberto de Nóbrega, falando da época da ditadura. Você vê pessoas de respeito, pessoas renomadas. Jô Soares, cara intelectual, né? Carlos Alberto de Nóbrega, respeitado aí no mundo da comédia, né? Da Praça é Nossa. Você vê esses caras falando como era a ditadura e você prefere ouvir a velhinha lá da esquina. Aquela ditadura foi bom. O próprio Jô Soares diz, cara, na rua dele, onde ele morava, tinha um cambúrio lá que ficava, um esquadrão lá, né, que ficava lá, não sei como é o nome daquilo. Ele falou, cara, não podia andar, se você andasse muito devagar, te matava. Se você andasse muito rápido, te matava. Era uma sensação horrível. Você vê esses caras falando, cara, entendeu? E aí você vê um monte de gente que nem entende a história do Brasil, que não viveu, defendendo a ditadura. E ainda você vê um cara com camisa de pessoas que foram torturadores da ditadura, Brilhante Ustra, Médici. Como que a igreja aceita isso, cara? Vocês não precisam de revelação de Deus. A revelação está nítida. Está nítido, não precisa de revelação. Apoiar a ditadura é um ato de maluquice, de loucura. Você vai apoiar
um massacre de pessoas, você vai apoiar um cara que apoia esse tipo de coisa? Que coração esse cara tem? Que coração? Então, cara, tá muito difícil, esse país está muito difícil, né? Tá muito difícil. Eu sempre falo, vai ter essa manifestação aí, esse povo que votou em Bolsonaro, se for nessa manifestação, vai ser um domingo sangrento domingo, né? Eu espero que o povo não faça esse massacre, porque eu não quero ver isso, jamais na minha vida. Não é porque você votou num cara que eu vou querer o seu mal. Eu não quero que o Brasil se torne isso. Mas eu só sei que a maioria daqueles estudantes que foram chamados de maconheiro, que perderam sua faculdade ali, né? Os investimentos da educação, votaram em Bolsonaro e vão estar contra Bolsonaro nessa manifestação. Então você se enfiar nesse meio aí, vai dar ruim. Porque você imagina, de um lado os caras falando uma coisa e do outro lado falando outra, você já sabe que nem no Maracanã isso dá certo, né? Então você já pode esperar um ato violento. Cara, não vou nem sair da minha casa. Eu já sempre falo, a minha maneira de reivindicar é falando, é discursando, conscientizando, né? Então a galera aí pensa no amor ao próximo, pelo amor de Deus. Eu sei que vai ter muita gente que não vai pensar, mas se a maioria falar, não, isso aqui não vamos chegar a esse ponto, deixa eles fazerem a manifestação deles, deixa eles terem o direito. Se a gente começar a respeitar o direito das pessoas, se a gente começar a entender isso, que não é na base de respeito, e sim nos argumentos que a gente pode vencer, a nossa nação vai crescer, a nossa nação não vai mais aceitar. Sabe o que eu quero que aconteça? O patriotismo nesse país, que esse patriotismo seja cobrado do político. Vocês não podem aceitar nenhum ato de corrupção, cara. O país está essa desgraça toda porque as pequenas corrupções se tornaram grandes. Então, já que eles fizeram tudo isso, porque você culpar só o PT, não é só o PT, foi gente do PMDB, PSDB, de todos os partidos punidos. E tem muita gente que não foi punida, eu quero ver a punição deles. Eu quero que Deus desça a lenha neles. Eu quero que seja investigado, eu quero que todos aqueles paguem. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Por que eles não deixam as mulheres entrarem para a política, se isso é lei? Porque as mulheres são menos corruptas. Se você colocar mais mulher ali dentro, vai ter menos corrupção. Aí o Bolsonaro agora quer isentar partidos que investiram o mínimo, que não investiram nem o mínimo nas coisas. Para mim, isso não é um ato de um homem de Deus. Se o partido tinha que investir o mínimo em educação, o mínimo em saúde, não investiu, ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime, estava na lei, tem que ter o mínimo, senão a lei é só um papel. É tipo Maria da Penha, a mulher morreu com 15 boletins de ordem de afastamento. Quer dizer, para que serve aquele papel? Para nada, cara. A não ser para o cara vir, você fez isso, vou te dar coça em dobro. Só serve para isso. É a mesma coisa a lei no Brasil, ela não serve, ela existe, mas não funciona. E o Bolsonaro querendo isentar essas pessoas disso. Aí você vê que não mudou porcaria nenhuma. Entendeu? Aí a gente vai falar, aí o cara fala assim, mas o PT? O PT vai pro quinto dos infernos, cara. O PT tá preso lá, o Lula tá preso, rapaz. Não tem nada a ver PT aqui, a história é essa. Vocês sempre agora o argumento é o seguinte, quando vou argumentar sobre o negócio da universidade, tudo maconheiro. A resposta dele é essa. Não é mais o PT, agora são os maconheiros. Eles não conseguem defender-se, sempre colocando a culpa em alguém. Então, com caráter de Adão lá no Jardim do Éden, né? Que a culpa era da mulher e não dele.